E aí, como é que você tá? Eu sou Edgar Salles e na aula de hoje você vai aprender como eliminar distrações e produzir 10 vezes mais. E a grande sacada aqui dessa aula é você produzir 10 vezes mais. Eu não sei se você já percebeu, eu acredito que sim, mas a gente vive em dias que estão cada vez mais corridos. Parece que nós temos cada vez menos tempo e mais atividades para se fazer. E isso vai aumentar cada vez mais. E apesar de ter diversas pessoas, cientistas, que eles defendem que ao passar do tempo os dias estão ficando mais curto do que as 24 horas. A realidade é que nós estamos hoje, por conta de tecnologia e de tudo que está acontecendo à nossa volta, nós temos cada vez menos tempo para fazer as coisas que são verdadeiramente importantes na nossa vida. E uma das coisas que são responsáveis por esse acontecimento é porque nós temos um alto grau de distração. Existem muitas coisas que vêm para roubar a sua, que vêm para roubar a minha, a nossa atenção. E aonde está a nossa atenção? Existem ali diversos subterfúgios, diversas técnicas para que a nossa atenção continue sendo cada vez mais roubada. Onde está a nossa atenção, começa a ter anúncio, começa a ter uma série de coisas. Só que o problema disso tudo é que elas desviam o nosso foco das coisas que verdadeiramente importam, que são as nossas atividades, as nossas tarefas, as pessoas que a gente mais ama e a gente mesmo. Ok? Então, fica até o final comigo dessa aula que a gente vai, de uma vez por toda, resolver esses problemas se você enfrenta por isso. O que você vai aprender na aula de hoje? Primeiro, você vai entender o porquê que as distrações sabotam a sua produtividade. Existe um motivo por detrás disso. Depois, segundo, você vai descobrir quais são os tipos de distrações mais comuns. Entenda que eu trouxe, para cada tópico, eu trouxe uma lista de 3 subtópicos. É óbvio que existem muito mais coisas do que 3 subtópicos para cada ponto que eu estou colocando aqui na tela para você. Mas o que eu quero que você entenda é que só com isso daqui você vai resolver diversos problemas se você sofre com falta de distração. E o terceiro e último ponto que a gente vai tratar nessa aula é como identificar as tuas principais fontes de distração. Passado por esses 3 pontos, eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa muito mais produtiva. Uma pessoa mais produtiva é mais valiosa onde ela está inserida profissionalmente, porque ela faz mais em menos tempo. Se você faz mais em menos, você traz mais resultado. Com mais resultado, você agrega mais valor. E as pessoas mais valiosas são as mais bem remuneradas, são as pessoas que são indispensáveis em qualquer tipo de organização. Então, sem mais blá blá blá, sem mais enrolação, vamos direto ao ponto e vamos começar pelo ponto número 1, que é o porquê que as distrações sabotam a sua produtividade. Tá? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para você é exatamente esse aqui. Ó. Atividades dopaminérgicas aumentam a nossa distração. E o que eu estou querendo dizer com atividades dopaminérgicas? Principalmente, eu estou querendo falar sobre as telas. Ok? Dopamina é um hormônio que está relacionado ao nosso prazer, ao nosso bem-estar. A nós nos sentirmos felizes. E é justamente por isso que as telas, nós precisamos tomar um grande cuidado com elas, pelo seguinte motivo. Excesso de tela, mídia social, isso tudo libera doses de dopamina. Então, eu vou pegar um exemplo que eu sei que você já passou por isso, beleza? Porque eu passo por isso na minha vida. E funciona da seguinte forma. Toda vez que você precisa executar uma atividade complexa no seu trabalho, pega o seu trabalho. Eu vou pegar o meu como exemplo. Atividades complexas, ao longo do tempo, quando você começa a executar, isso começa a cansar o nosso cérebro. Logo, o cérebro ele quer buscar um pequeno escape para você voltar a se sentir bem. E muitas vezes, quem está do seu lado? O celular. Eu não sei nem onde está o meu celular. Eu larguei ele em algum canto justamente porque é fácil se distrair. E você vai ver que os meus vídeos eles não têm edição. Então, se eu não estou com o meu celular aqui perto, eu não tenho o que me distrai, aí isso eu vou direto e reto até o final da aula. Então, olha só, quando você presta atenção no teu dia a dia, a hora que você está numa atividade importante e você se depara, você se encontra com um desafio, algum problema que você está com dificuldade de solucionar. É muito comum você buscar uma rota onde você vai ter uma pequena distração. Porque aquela situação de desafio, ela começa a incomodar tanto que o teu cérebro ele berra, ele clama por dopamina, ele clama por hormônios relacionados a prazer. E a tela é o principal hoje situação que libera dopamina no nosso cérebro.
Outras atividades também liberam dopamina. Atividade física libera dopamina, mas eu acredito que ninguém em sã consciência se encontra com um problema no trabalho e para fazer 50 flexões. Não é o caso de ninguém. As pessoas não fazem isso. Se elas fizessem, elas estariam muito mais saudáveis, elas estariam muito mais fortes. Você compreende? Elas estariam muito melhores e mais felizes consigo mesmo. Porque a atividade física melhora a forma como você se vê, mas eu não vou falar sobre atividade física. Então eu quero que você entenda que o teu celular, as mídias sociais, os pequenos toques ali na tela que você possivelmente executa num momento de desafio, faz com que você tenha liberação de dopamina. O problema disso é que quanto mais você faz isso, mais o teu cérebro aprende que aquela rota é uma rota de bem-estar. Então você começa a criar um gatilho que constrói um hábito. De toda dificuldade, você pega o celular. Uma conversa difícil em casa com algum familiar ou seu cônjuge, você foge no celular. Uma situação difícil no trabalho, você foge no celular. E aí você, por conta dessa pequena liberação de dopamina, que traz aquele afago, aquele refresco para o nosso cérebro, para as nossas emoções, isso você passa a instalar um hábito, que é sempre de fugir quando o calo aperta. Tá? Então, esse é o primeiro motivo da distração, sabotar a tua produtividade. Aí, olha só, o restante eu estou trazendo algumas estatísticas. Estatísticas sobre tempo perdido com interrupções. Olha só o que essa estatística diz. Na site, se você quiser ir lá conferir, é um site. Eu recomendo você entrar no Clockify, é muito legal esse site. Lá tem muita pesquisa relacionada à gestão de tempo. Tudo relacionado à gestão de tempo. E ser produtivo, a gestão de tempo é uma parte da produtividade, ok? Então, olha só o que ele fala aqui. Os internautas passam 223 minutos por dia online em seus smartphones. Isso significa 3 horas e 43 minutos. Isso daqui é uma pesquisa que foi feita mundialmente, mas eu posso te garantir que o brasileiro, ele está dentro desse número fácil. De forma... Ele está aqui dentro, tá? O brasileiro está aqui dentro desse tempo. Porque nós somos, se não for o primeiro, o Brasil é o segundo país que mais gasta tempo com mídias sociais. A gente fica navegando horas e horas e horas e horas no explorar do Instagram, aí a pessoa fica lá no TikTok, horas e horas vendo dancinha, horas e horas vendo vídeos engraçados, vídeos curiosos que não levam ninguém a lugar nenhum. Então, isso aqui é mais como um ponto informativo de como as distrações podem sabotar e o quanto de tempo a gente gasta. Imagina 3 horas e 43 minutos por dia que você gasta em mídias sociais. Vamos dizer que eu não vou ser radical e falar assim, esquece mídia social, porque eu também utilizo, não só para o trabalho, mas eu também utilizo para me distrair. Só que eu tenho os momentos certos para fazer isso. Beleza? Então, olha só, vamos dizer que você derrube de 3 horas e 43 minutos, eu estou sendo genérico, eu estou seguindo a pesquisa, mas vamos dizer que você derrube de 3 horas e 43 minutos para 1 hora por dia de redes sociais, usando de forma específica para se distrair, para ver vídeo engraçado, para dar risada, para curtir uma onda. Você usa 1 hora por dia, sobra 2 horas e 43 minutos. E aí nessas 2 horas e 43 minutos você cai aqui para o YouTube para aprender alguma coisa comigo ou com outras pessoas. Ou você pega um bom livro e aí você começa a ler bons livros. Eu quero te fazer refletir em relação a isso. O quanto que isso pode te tornar diferenciado do mercado. Entenda que as pessoas que crescem, evoluem, as pessoas que vão mais rápido atingem seus objetivos. Isso está relacionado com o quanto de conhecimento ela busca. Estudar é muito bom, só que o principal tipo de estudo hoje que vale a pena não é apenas o estudo que a gente tem nas universidades. Não sou contra você ir para a faculdade e eu recomendo, vá para a faculdade. O que eu estou querendo te dizer se torne um autodidata. Aquilo que você investe tempo aprendendo normalmente está relacionado com os seus objetivos pessoais e profissionais. Ok? Então, gaste menos tempo com distrações e invista mais tempo no seu desenvolvimento. Que a sua distração se torne algo que faça com que você se desenvolva para realizar os seus objetivos. No final das contas, lá na frente, quando você tiver talvez a minha idade ou mais, eu tenho 43 anos no ano de 2024. Quando você tiver 40, 50, 60, 70, 80 anos e você olhar para trás, você fala assim, quanto tempo perdido? Por que eu não usei esse tempo para eu fazer realmente as coisas que eu gostaria? E eu estou te falando isso porque se você estivesse no bate-papo comigo, sentado num barzinho, trocando uma ideia, num restaurante, na minha casa, eu sou essa pessoa que aqui que você está vendo, eu sou essa pessoa com qualquer pessoa na minha frente, tá, ok? Por isso que eu decidi fazer dessa forma que eu estou fazendo, esse tipo de aula, porque esse sou eu, ok? Então, esse foi o segundo ponto dentro
dessa primeira janela. E depois, quando você se distrai, existe uma dificuldade muito grande em recuperar a atenção. Entenda que cada vez que a tua atenção é roubada, o nosso cérebro leva cerca de 23 minutos. 23 minutos é muita coisa. 23 minutos para voltar no mesmo ritmo de concentração e você entrar num estado de flow. Estado de flow é como você... Eu estou assistindo a série do Ayrton Senna. Ele deu entrevista sobre isso numa das corridas dele lá em Mônaco, lá em 1990 e alguma coisa. Ele fez uma corrida em Mônaco que ele estava quase dando... ele estava dando uma volta a mais no segundo colocado, que era o Alan Prost. E ali ele deu uma entrevista depois, e isso é retratado nessa série que eu estou assistindo. Ele fala que ele entrou num estado que, como se estivesse dentro de um túnel na cabeça dele, onde não tinha mais margem para erro. Ele era o carro era ele. E eu estou falando das palavras do Ayrton Senna. E ali ele estava num estado de flow. Ele estava fazendo aquilo que a vocação dele, que era ser um piloto, um corredor. Ele era um cara determinado, ele era um cara ambicioso, ele sabia o que ele queria ganhar, ele queria vencer. Isso são características que eu e você, nós temos que ter essas características. Trabalhar em cima da nossa própria vocação. Você precisa ser uma pessoa determinada, chegar onde você quer. Precisa sim ter a ambição de você querer vencer, porque nós somos projetados com essa ambição. Todo ser humano, de forma inconsciente, quer vencer. Você já nasceu vencendo, porque na hora que você foi colocado dentro do útero, na hora que você saiu do testículo do teu pai, entenda o seguinte: tinha milhares de possibilidades de espermatozoides, mas você venceu. Então entenda que essa corrida para vencer faz parte da natureza. Deus fez as coisas dessa forma. Eu acredito em Deus, você acredita no que você quiser e tá tudo bem, porque não quero bater diferente com ninguém em relação a isso. Mas o que eu estou falando é a dificuldade que a gente tem para voltar para um ritmo de foco, para um ritmo de flow. E isso leva em média cerca de 23 minutos. Então, se você ama um pouquinho a si mesmo, cuide da sua atenção. Porque hoje existem tantas coisas querendo roubar a nossa atenção. E quando alguém, alguma coisa, algo leva a nossa atenção, ali está todo o nosso coração, ali o nosso ouvido está aberto, ali os nossos olhos estão abertos, a gente está vendo tudo aquilo, a gente está sentindo tudo aquilo. E isso é algo que precisa ser preservado como algo muito precioso. Ok? Dito isto, finalizamos a primeira parte, que é porque as distrações sabotam a sua produtividade. Porque as distrações roubam a nossa atenção e nós saímos do estado de flow. Dito isto, vamos para a segunda parte, que é os tipos de distração mais comum. A primeira delas é distração no meio digital, redes sociais, notificações, e-mails e aplicativos. Dentro desse mesmo site que eu falei para você aqui em cima, o Clockify, lá tem uma outra pesquisa que mostra o tempo que as pessoas gastam com o computador aberto lendo e-mails. Isso chega até quase 2 horas. Ou seja, imagina só, você trabalha 8 horas por dia e 2 horas você fica lendo e-mail. Eu sei que tem muitos e-mails que são importantes, mas a pessoa ela não está organizada na caixa de e-mail dela, não é o tema para hoje. Posso até fazer um vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários como organizar a sua caixa de e-mail para você se tornar uma pessoa muito mais eficiente. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo desse, porque o meu e-mail é extremamente organizado. Então, redes sociais. Notificações, e-mails e aplicativos. Isso tudo distrai. Isso tudo faz com que você tenha a tua atenção roubada. Isso são as coisas mais comuns. Depois a gente tem as distrações que são físicas. As nossas distrações físicas são os barulhos, são as interrupções das pessoas à nossa volta e ambiente desorganizado. Tá? Como é que eu, em casa, eu trabalho em casa, meu escritório é na minha casa, minhas filhas estudam só meio período, tenho 2 filhas bagunceiras, 2 filhas barulhentas, 2 filhas que... Mesmo com a mãe em casa, minha esposa também trabalha só meio período. Ou seja, à tarde em casa está todo mundo, tá? Minha esposa e as minhas filhas. Mesmo com isso tudo, as minhas filhas, eu não fecho a porta do meu escritório, eu não quero bloquear o acesso delas, mas toda hora elas vêm e falam assim: papai, limpa meu bumbum, que não vai fazer cocô. Ou ela vem e fala assim: papai, eu tô com fome. E a mãe tá na sala. Só que elas gostam de vir conversar comigo, com o pai. E eu não fico bravo com isso. Às vezes eu fico, tá? Às vezes eu fico bravo com elas. Mas é porque eu já estou estressado. Mas enfim, esse não é o assunto. Quando isso acontece, lembra dos 23 minutos. Então, interrupções de pessoas na sua volta. Quando você está num ambiente de trabalho, você precisa entender o seguinte.
Eu vou dar a solução para isso tudo depois do terceiro ponto, tá? Vou dar a solução para você neutralizar isso tudo. Mas as distrações físicas, barulhos, interrupções, ambientes desorganizados, você precisa trabalhar isso tudo. Barulho, se você tem problema com barulho, pô, eu tenho um fone de ouvido que eu comprei da JBL, que ele tem cancelamento de ruído. Quando eu estou precisando de muita concentração, eu coloco ele. Eu nem ligo música, eu só aciono a redução de ruído, que ele quase que me deixa surdo. É praticamente um negócio que te deixa surdo. E aí, às vezes, eu coloco lá um sonzinho de fundo, uma música instrumental, justamente aí ele neutraliza tudo, eu entro num outro mundo, e aí eu consigo ser muito mais produtivo. Aí não existe nada que me tira do meu trilho. Quando eu preciso disso, eu fecho a porta do meu escritório realmente para as minhas filhas não entrar. Então, eu não tenho barulho, eu não tenho interrupção de pessoas, e o ambiente precisa ser organizado. A mesa do seu trabalho, ali onde você tem o teu campo de visão, precisa estar organizado, porque nós temos 5 canais sensoriais, mas os 3 principais que a gente utiliza no dia a dia visão, audição e a parte sinestésica. Só que a visão e a audição, barulho nos rouba a atenção. Passa uma moto aqui perto e isso me leva a minha mente para o barulho. Eu tenho um ambiente desorganizado, eu estou vendo aquilo. E aquela desorganização, de uma forma muito sutil, ela acaba roubando o meu potencial de produtividade. E por último, terceiro, que eu acho isso daqui o mais grave de todos, distrações internas, pensamentos aleatórios, ansiedade e falta de clareza. Desses 3 pontos, pensamentos aleatórios, ansiedade e falta de clareza, o pior deles é a falta de clareza. Olha só o que acontece. Vamos dizer que você esteja numa batida profissional. Você está fazendo diversas atividades, executando várias coisas. Quando você executa alguma coisa e você acaba, e você talvez não tenha desenhado o seu próximo passo, é por isso que eu defendo o ano de 12 semanas. É extremamente importante você entender que é possível você atingir metas de um ano dentro de 12 semanas. E por que eu estou te falando isso? Porque quando você passa a pensar em um ano dentro de 12 semanas são 3 meses. É 1/4 do ano inteiro. O seu senso, o seu nível de urgência vai lá nas alturas. Por conta disso, você tem que estar muito bem planejado. Para você estar bem planejado, você tem que ter clareza de você tem que ter clareza de onde você vai chegar. Quando você tem claro aonde você vai chegar, você precisa desenhar todos os passos necessários até você chegar lá. Então, quando você vai começar a caminhar em direção ao teu objetivo, você sabe do começo até o fim o que é que você precisa fazer. Então, quando você tem clareza sobre onde você vai chegar e quando você sabe o como, quais são as táticas, quais são as estratégias para você chegar onde você está desejando, quando você acaba uma atividade, você já tem a próxima. E quando você tem falta de clareza, muitas vezes você está inconsciente, você não sabe qual é o próximo passo. Por não saber o próximo passo, quando você acaba a sua atividade, você fica um tempo perdido. Quando você fica um tempo perdido, adivinha o que acontece? Bingo, distração. Ok? Então, as distrações internas são as piores, porque pensamentos aleatórios são pensamentos que vêm e vão. Se você deixar, eles tomam conta da tua cabeça. Ansiedade. Ansiedade é gerado por falta de clareza. Falta de foco, excesso de distração, isso tudo gera ansiedade. Diz uma coisa, gostou dos... Não são 50 tons de cinza, mas são os 3 tons de cinza. Garrafa, parede, camiseta. Voltando, que bosta. Beleza? Então, os tipos de distração mais comuns, já passamos por ele, agora vamos para a parte de como identificar suas principais fontes de distração. Primeiro, você precisa realizar um diagnóstico das distrações. Edgar, como assim um diagnóstico das minhas distrações? É isso aí, você precisa de um diagnóstico de distração. Diagnóstico de distração conhece-te a ti mesmo. Você precisa observar e anotar as suas interrupções durante um dia. Ou seja, pega um caderno, pode ser um Moleskine, pode ser um caderno. O objetivo é você começar a mapear, é fazer um rastreamento. Faça isso por 3 dias, faça isso por 7 dias. Não precisa ser mais do que 7 dias. Você vai descobrir. Tudo que você fizer, você vai anotar. E realmente, anote num papel, tá? Não anote num bloco de notas do telefone nesse momento. Por quê?
Porque se você entrar no bloco de notas, às vezes aparece uma notificação, um pop-upzinho ali, e aí você entra e pronto, já foi embora. Você já parou de produzir. Então, o caderno, o papel não vai tirar, não vai roubar a tua atenção. Então, o que você vai fazer? Realizar um diagnóstico de distração. Como vamos dizer que você começa a trabalhar 8 horas da manhã. Chegou no teu trabalho, abriu o computador 8 horas da manhã. Início de trabalho. E anota qual atividade que você vai fazer. E aí, dele um tempo, você fala assim, você começou a olhar e-mail. Você vai lá, olhei e-mail e anota o horário. E aí depois vai fazer, você pegou o celular na mão. Você vai lá, peguei o celular e entrei no WhatsApp. Entrei no Instagram. E aí você vai anotar o horário e tudo que você está fazendo. Faça isso por 7 dias. Ou faça isso de segunda a sexta. Ou faça isso por 2 semanas. Enfim, faça isso durante um tempo necessário para você poder olhar essas anotações. E quando você olha na tua agenda, você começa a perceber aonde que você está deixando vazar o seu tempo de atenção. A hora que você descobre isso, vira consciente. Quando isso fica consciente, você pode tratar. Nós não cuidamos, nós não tratamos daquilo que está inconsciente. Então, se você não sabe para onde está indo a sua atenção, entenda que você vai continuar do mesmo jeito. Depois, as ferramentas que podem rastrear o seu tempo. Posso te falar? Eu coloquei aqui, ó, cuidado com os apps de produtividade, eles te deixarão ainda mais improdutivos. E eu concordo com isso. Eu recentemente baixei um aplicativo no meu computador que chama Rise. E olha só, recentemente faz uns 4 dias isso, faz pouco tempo. E eu achei ele fantástico porque eu vi um cara mexendo nele e falei assim, cara, que aplicativo maneiro. E eu fui buscar os tutoriais no YouTube e comecei a pesquisar. A hora que eu vi, fazia 2 horas que eu estava assistindo vídeo para mexer naquele aplicativo. Eu, quando quero aprender alguma coisa, eu mergulho de fato de cabeça nas coisas que eu quero aprender e eu aprendo. O problema é que, na verdade, eu era mais uma coisa que estava roubando minha atenção porque eu sou uma pessoa que gosta de tecnologia. Porque eu já sou produtivo, eu já faço as coisas que eu tenho que fazer, eu tenho pouco tempo de consumo de Instagram. Pra você ter uma noção, eu tenho uma média de consumo de Instagram de 30 minutos por dia. E olha que eu uso ele para trabalhar, então eu não me distraio com o Instagram, eu não me distraio com o WhatsApp, eu saio fora de um monte de grupo, porque eu quero ser produtivo, porque produtividade significa mais renda para mim, produtividade significa eu ser um profissional melhor, produtividade significa que eu posso ensinar com a minha vida você que tem dificuldade de produtividade. Então eu hoje falo para você o seguinte, cuidado com os aplicativos, com os apps de produtividade. Eles talvez possam deixar você ainda mais improdutivo, porque você vai gastar tempo para aprender sobre aquele aplicativo. Dito isto, o que eu fiz com o Rise? Eu deletei ele do meu computador. Ele não me serve para nada, porque para que eu quero medir se eu passei quantos por cento do meu tempo fazendo determinada atividade? Eu não quero esse tipo de informação, porque eu não preciso, porque eu controlo tudo na minha agenda. Todos os meus compromissos estão na agenda, inclusive os de final de semana. Edgar, mas colocar tudo na agenda é ficar muito engessado. Não, não é ficar engessado, é só saber onde eu vou estar nos momentos. Se você não quer ser da mesma forma, tá tudo bem, eu respeito. Agora, a agenda é o teu melhor chefe. E liga a notificação dela. Ou uma outra forma de você lembrar das coisas que você precisa fazer, pode colocar um monte de despertador no celular. Quando você sabe quais são os horários que você vai fazer determinadas coisas, que são blocos de tempo, você pode colocar no teu celular. Agora, eu falei lá no ponto 2, né? Como é que a gente resolve todo esse problema, tá? Existe um negócio aqui que eu chamo de pedra, pedrinha. Eu vou anotar aqui, ó. Pedra, pedrinha, pedra, pedrinha, areia e água. Areia e água. Não sei se você já ouviu falar sobre esse conceito. Isso é um conceito de produtividade. Simples e didático, ao ponto que uma criança tem condição de entender. Pedra, pedrinha, areia e água. O que é isso? Pedra, pedrinha, areia e água. É o seguinte, quando você abre a tua agenda para organizar as suas atividades, se eu pegar um pote, vamos dizer que eu pegue essa minha garrafa aqui, e eu abro essa garrafa, abri ela e eu preciso aqui, a minha garrafa, tá? Eu pego essa garrafa e eu preciso encher ela com uma quantidade X de pedra, de pedrinha, de areia e de água. Só que eu tenho que encher ela e eu não posso fazer com que a água transborde da garrafa. Então, o que você tem que fazer nesse ponto? Você precisa
Se você simplesmente seguir uma ordem aleatória, você joga a areia, aí você joga as pedrinhas e a pedra, ou você joga a água e vai colocando as coisas, vai transbordar e não vai caber tudo se você tiver uma quantidade X que caiba ali dentro. Então o que você tem que fazer? Você tem que colocar primeiro as coisas que são maiores para as menores. Então primeiro o que você faz? Você coloca a água. Colocada a água não, desculpa. Você primeiro coloca as pedras grandes. Porque as pedras grandes são as coisas importantes que você tem que fazer no teu dia. São os compromissos fundamentais. É aquilo que, se você não fizer, vai causar um problema muito grande. Essas são as pedras na sua agenda. Elas precisam estar bem colocadas. Eu vou explicar o conceito disso, mas dentro do projeto Incrivelmente Forte, é um projeto que eu tenho de implementação de altos níveis de produtividade para você realizar os seus objetivos de um ano dentro de 12 semanas. Link está na descrição se você quiser saber mais. Eu recomendo, uma comunidade incrível. E você lá tem o meu acompanhamento quinzenal em grupo, onde existem aulas, existem atualizações, mas a parte principal é que você tem acesso à minha mente, você tem acesso ao meu conhecimento, não só como aqui no YouTube, mas de uma forma muito mais próxima, ok? Mas enfim, o que você faz na tua agenda? Você coloca as pedras, aquilo que é fundamental para você. Depois você coloca a pedrinha. A pedrinha são os compromissos menos importantes. Não que eles não sejam importantes, mas são menos importantes do que as pedras. Ok? E depois você coloca a areia. A areia são as distrações, são os pequenos descansos, são as coisas que você pode delegar para outras pessoas. Aí você vai enchendo essa garrafa, vai enchendo essa garrafa. E aí por último você vai lá e começa a despejar toda a água. Despejar da água, você colocou. Água é aquilo que não é importante. Você colocou o negócio ali, você consegue colocar na tua agenda as coisas importantes, as menos importantes, as distrações e ainda o teu lazer. E ainda assim se tornar 10 vezes mais produtivo. É dessa forma, com um exemplo tosco e bobo como esse, mas algo completamente desenhável, se existe essa palavra, no nosso cérebro, para ficar claro como é que você ordena, como é que você organiza a tua agenda e se torna alguém muito mais produtivo, tá ok? Eliminar a distração é apenas um dos passos para você se tornar uma pessoa realmente produtiva. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, se inscreve no canal, curte para o YouTube mandar essa aula, mandar esse vídeo para mais pessoas. Espero que eu tenha contribuído, espero que eu tenha agregado valor. Quer saber mais sobre o projeto Incrivelmente Forte? Clica no link da descrição, que eu te espero lá do outro lado. Um forte abraço e Deus abençoe.